Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Mais uma aula de arte no ar. E para a aula de hoje, vou precisar de uma listinha um pouquinho grande, mas não se preocupe se você não tiver alguma dessas coisas. Vou pedir, se você tiver de preferência, giz de cera. Se não tiver, vai fazer atividade com lápis de cor mesmo, ou até com lápis de escrever. Folhas de papel avulsas. Vou pedir que, se você tiver só o caderno e não tiver outras folhas, que você tire algumas folhas que vai ser necessário para a nossa atividade de hoje. Vou pedir para você separar também uma toalha de rosto, ou uma toalha qualquer que você tenha aí. E se tiver, por um acaso, você tiver aí algum retalho de tecido, você pode pegar também. Eu vou dar um tempo para você se preparar e a gente já começa a nossa aula. Então, pegaram os materiais? Então vamos começar. Você já ouviu falar na palavra textura? Você sabe o que é uma textura? Provavelmente alguns de vocês, pensando nessa palavra textura, já pensaram em alguma coisa que a gente pode tocar, que a gente pode sentir. E é isso mesmo. É como se fosse a pele dos objetos, a sensação que a gente tem ao tocar esses objetos. Por exemplo, nessa imagem que vocês estão vendo, vocês conseguem identificar? Isso é o tronco de uma árvore. Vocês conseguem imaginar a sensação que tem se a gente passar a mão nesse tronco dessa árvore? Ela vai ser muito áspera, né? Vai ter umas farpas ali. De repente dá até uma sensação ruim para quem passa a mão nessa imagem, porque existem outros tipos de árvores, de troncos de árvores também. Então, nesse objeto, nesse tronco de árvore, se a gente encostar a nossa pele, né? Encostar a nossa pele de alguma forma, nós vamos sentir a textura desse objeto. Pega a toalhinha que eu pedi para você separar aí da sua casa, essa toalha de rosto. Você consegue sentir a textura ao passar a mão, ao passar alguma parte do seu corpo, sentir através da pele? Como é que é essa toalha? Você consegue pôr uma palavra para essa sensação que ela passa para você? De repente ela é uma toalha macia, gostosa ao toque, ou de repente não, ela já está mais áspera, né? Ela vai ter uma característica diferente. Sinta com o toque. De repente você até fecha os olhos e sente esse tato, sente essa textura desse objeto. Sentiu? Muito bem. Eu tenho certeza que aí na sua casa, ao redor de onde você está assistindo essa aula, provavelmente existem muitas texturas diferentes. Então agora nós vamos fazer um exercício. Você vai procurar tatear aí na sua casa e sentir diferentes texturas. Comece pelo lugar onde você está sentado.
pela sua cadeira, ou se você está no chão ou no sofá, como é que é a textura desse objeto? É macio? É áspero? Frio? Nem tanto? O que você consegue pensar? Feche os seus olhos e sinta essa textura. Depois que você sentir essa textura com os olhos fechados, procure um outro objeto. Circule aí pela sua casa procurando objetos com diferentes texturas. Eu vou dar um tempinho para você explorar as texturas diferentes que você tem aí na sua casa. Vamos lá? Então, perceberam diferentes texturas? Então agora nós vamos captar essas diferentes texturas. Quem vai ajudar a gente nesse trabalho é a professora Dea. E ela vai explicar direitinho uma técnica que é muito gostosa de fazer, que se chama frotagem. E nessa frotagem nós vamos conseguir perceber e captar diferentes texturas. Vamos assistir? Olá! Prontos para mais uma atividade? Eu sou a professora Dea e vou acompanhar vocês nessa aventura. Hoje nós vamos aprender a fazer a frotagem, que é você pegar um papel, colocar sobre uma superfície e depois pegar um giz de cera, um lápis deitado e começar a friccionar no papel. Aí você vai ver o que acontece. A textura, aquelas imperfeições da superfície que você colocou o papel, eles passam para o papel através da fricção com giz de cera ou com lápis. E você pode criar várias texturas, experimentar isso pela sua casa. As texturas, elas têm uma sensação quando você passa. Às vezes é mais áspero, você sente imperfeições.
Às vezes é mais macio e você pode tocar e sentir aquela textura bem macia. Às vezes ela é bem divertida, né? Então a gente tem várias texturas à nossa volta o tempo todo, e é com isso que nós vamos trabalhar hoje. Quem é que nunca pegou uma folha de árvore, de uma planta, colocou embaixo da folha de papel e passou giz de cera? Isso é a frotagem. Então vamos explorar a nossa casa e descobrir quantas texturas a gente encontra. Depois que você realizar essa atividade, você vai então pegar o seu lápis, pegar uma folha de papel branca e vai criar texturas visuais baseado no que você acabou de fazer, através de objetos, a parede, o chão. Inclusive a frotagem, ela foi pensada, foi criada a partir de uma experiência de um artista alemão que fez isso com uma folha de papel sobre o chão. E ele percebeu que apareciam vários desenhos legais. E a partir dessa época surgiu a frotagem. Vamos experimentar então? Vamos ver quantas possibilidades a gente pode ter? E quando você for desenhar a sua textura com lápis, sua textura visual, você pode usar várias linhas, tanto aquelas que você descobriu na pesquisa na sua casa, como aquelas que você já conhecia. Então, crianças, agora peguem lá os papéis que vocês separaram, os giz de cera. Se não tiver o giz de cera, vai fazer com lápis de escrever, com cuidado, ou lápis de cor. Mas quanto mais texturas vocês pegarem, melhor. Vamos lá!
Então, agora que você aplicou essa técnica da frotagem, você deve ter aí na sua mão, na sua mesa ou no chão, um acervo de texturas, certo? Agora olhe para essas texturas que vocês conseguiram. Elas não têm um desenho, elas não formaram linhas, não formaram pontos, não formaram uma composição? Muito bem, essa composição com elementos tirados dessas texturas, a gente chama de textura visual. E essa é a parte muito interessante e muito legal da arte, porque o artista, quando ele mostra pra gente uma imagem, ele tá enganando o nosso olho, enganando o nosso tato, porque na verdade a gente só consegue perceber aquela textura através do nosso olhar. Por isso que a gente chama de textura visual. Em alguns lugares a gente pode usar também a palavra textura gráfica, porque são vários desenhos, vários elementos ali, como pontos, linhas e formas, que se repetem num espaço, formando essa textura. Mas se eu passar o dedinho agora ali na frente, na tela do meu computador ou da televisão, eu não vou sentir essa textura, porque agora ela é apenas uma textura visual. Mas esse trabalhar com a textura visual é um trabalho muito interessante. Então agora, percebendo essas texturas que vocês pegaram na sua casa, que vão servir de inspiração para o nosso trabalho mais à frente, nós vamos procurar inspiração agora do outro lado do mundo. Nós vamos até a Índia Central, porque lá existe uma cultura, um povo que trabalha com a arte Gondi. Para vocês terem uma noção mais ou menos de onde que é a Índia, essa imagem que vocês estão vendo é o mapa mundi. É o mapa que tem todos os países do mundo. Vocês conseguem localizar o Brasil? Aquele país que está ali em amarelo, mais abaixo do mapa? A Índia fica muito longe, fica lá do outro lado do mundo. Ali tem o mapa da Índia um pouquinho ampliado. Vocês estão vendo que a flechinha está indicando uma região ali da Índia, uma região bem central? Pois é ali que vive o povo Gondi. E essa arte Gondi, essa cultura, esse jeito de viver que eles têm, é um jeito de viver que valoriza muito a cultura ancestral, a dos antepassados, que vai passando de geração em geração. E uma característica muito linda dessa arte é que, nesse prestar atenção no que as gerações antigas passavam e ensinavam, está um cuidado muito grande com a natureza, porque eles acreditam que a vida humana só acontece por causa da natureza. Será que eles têm razão? Eu acho que sim. Bom, a arte Gondi é uma arte que antigamente era feita assim na parede das casas, lá desse lugar. Então os artistas, que são assim muitas pessoas e que vão ensinando de pai para filho, de filho para filha, para esposa, é uma arte que todo mundo acaba agregando, né, e fazendo, participando desses desenhos. Então a primeira característica dessa arte é que é feita nas paredes, ou melhor, mais antigamente era feita nas paredes. Hoje em dia os artistas já fazem muito mais em papel. Mas essa decoração fica não só na parte de fora, quanto também na parte de dentro das casas. É um estilo de viver em que eles trazem a força da natureza, o cuidado dessas histórias ancestrais para dentro de casa e vai passando de geração em geração. Mas a característica mais interessante dessa arte Gondi é justamente a criação da textura visual. Olha que interessante a pintura desse animal. Vocês conseguem perceber a textura visual que está nele? Então ali todo o corpo desse animal ganhou linhas curvas que vão se entrelaçando e se repetindo em tamanhos diferentes. Olha a delicadeza desse trabalho, a beleza junto com a cor. Então olha que bonito. Então essa estética Gondi é o que vai inspirar o nosso trabalho hoje. Outros exemplos de textura dessa arte, olha que bonito. Então geralmente
As figuras que eles retratam são histórias que falam de animais, que falam de plantas, que falam de pessoas até, mas geralmente os animais é que ganham destaque. E aqui vocês estão vendo diferentes formas, diferentes texturas visuais que eles colocam nesses animais. Olha que bonito que fica o visual. Parece uma estampa, né? Parece um retalho de tecido, uma estampa, um padrão que se repete nesse corpo, nesse espaço. Eu trouxe para vocês agora conhecerem um pouquinho de como é que é a vida dessas pessoas lá na Índia, como é que essa comunidade se organiza, vive. Vai aparecer, eles estão falando em indiano e vai aparecer também embaixo as legendas em inglês. Não se preocupem com isso. O que eu quero que vocês percebam agora são os sons. Imaginem os sons, as pessoas falando ali. Preste atenção também nas imagens que vão aparecer da arte Gondi. O primeiro artista que vai aparecer é o Naranda Prasad, que ele vai mostrar e vai contar um pouquinho como é que ele vai criando. E ele fala nesse vídeo que cada artista Gondi vai criando o seu estilo próprio, a sua marca pessoal através de um símbolo. Ele, por exemplo, trabalha muito com as linhas. Já algum outro artista vai trabalhar muito mais com os pontos e assim por diante. A outra artista é a Japani Xian, que também tem esse trabalho mesclando esses elementos. E vai aparecer a esposa do Naranda Prasad depois falando que ela gosta muito de desenhar os tigres, que é um animal típico da Índia também. Mas o jeito que ela retrata os tigres tem uma expressividade muito grande. Vamos assistir? परंपरा है और ये गांव में कच्चा रंग से किया जाता है। ये भीति चित्र है, तो हम लोग इसको करते हैं। तो जैसे देवी देवता होता है, अभी आएगा देवी देवता का समय, जो नवरात्रि आएगा, उसमें देवी देवताओं का पेंटिंग बनाते हैं हम लोग। इसमें गाथा भी है, कहानी भी है। अब ज़्यादातर हम इसको प्रकृति के ऊपर ज़्यादा करते हैं काम, जैसे जंगल हो गया, जंगल के पशु पक्षी, जल जमीन, इनमें ज़्यादा काम करते हैं हम एक ही गांव से हैं, एक ही मतलब हमारे जो भी गांव के जितने लोग हैं फैमिली में, हमें जो भी कहानी सुनी है वो हमारी एक है, क्योंकि हमको किसी और ने दूसरी कहानी नहीं बताई है। हाँ, हम सब लोगों ने उस एक ही कहानी को सुना है, लेकिन आप जब देखोगे उसी कहानी को सारे कलाकार बनाएंगे तो काम बहुत अलग हो जाएगा। एक जैसा काम किसी का लगेगा। हाँ, एक ही फिगर का क्या है, अपने अपने पहचान के लिए, अपने प्रश्न चिन्ह के लिए सब लोग अलग अलग काम करते हैं। जैसे मेरा लाइन है तो मेरा तो रास्ता का वो मार्ग होता है, लंबा रास्ता चलता है वो, तो वो लाइन मेरा है। किसी का डॉट है, किसी का प्लस है, किसी का पी है, किसी का सी है, किसी का एन है, ऐसे करके वो अलग हो जाता है। एक दूसरे से पेंटिंग नहीं मिलता है। मेरे पति से सीखे हैं मैं कहीं, हाँ उसी से सीखे हैं। मैं बनाते हैं कोठी ढिगना, कोठी ज़्यादा है मेरे पसंद। जो गांव में रहते हैं वो कोठी बनाते हैं, फिर ज़्यादा करके मैं शेर बनाते हैं। मेरे को ये ज़्यादा पसंद है शेर, और मेरे को नीला कलर ये पत्थर कलर ज़्यादा पसंद है, मेहरून कलर ये मेरे को ज़्यादा पसंद है। क्यों पसंद है? वो मेरे को अच्छी लगती है, नीला और मेहरून। आर्ट एक ऐसा आर्ट है कि जिसमें वो सब चीज़ें सारे आर्ट फॉर्म को देख रहा है, फिर वो अपना भी सोच रहा है, क्योंकि
गांव में भी आर्टिस्ट हैं बहुत सारे, भोपाल में भी आर्टिस्ट हैं। भोपाल में जो आर्टिस्ट काम करते हैं वो सब अब शहरी माहौल में रहते हैं, हाँ लेकिन उनका दिमाग तो है गांव में। हाँ वो हमारी परंपरा, तो सारी चीज़ें हमारी गांव की हैं। तो वो चीज़ें जब हम उस चीज़ में रहते हुए सारी चीज़ों को देखते हैं और फिर वहाँ से सोच के अपने जो आर्ट को निकालते हैं, वो हर कलाकार की एक अलग आर्ट आती है। तो इसलिए भी ना मुझे लगता है कि मेरे काम में ये एक बहुत बड़ी अच्छी बात है कि गोंड आर्ट है, पर वो रिपीट वाला काम नहीं है, हमेशा अलग अलग होता आ रहा है, क्योंकि पापा ने जहाँ से शुरू किया वो तो उन्होंने Então, interessante, né? Muito diferente o jeito como eles se identificam como comunidade a partir do jeito como eles desenham, como eles criam essas texturas visuais, explorando os tipos de linhas e criando essas belíssimas imagens e contando um pouco de histórias também. Por falar em contar histórias, eu lembrei deste livro aqui, A Vida Secreta das Árvores. Alguém já ouviu falar? Este livro aqui também foi feito por 3 artistas Gondi, que são lá da Índia. E esse livro aqui é um convite para a gente perceber a textura, mas dá uma vontade de sentir a textura tátil, mas é claro que a gente vai perceber muito mais a textura visual. A ideia desse livro aqui é que esses 3 artistas tragam para o público, para as pessoas conhecerem um pouquinho mais sobre a arte Gondi. E um pouquinho mais da essência de vida, do que eles acreditam, da essência dos povos ancestrais que trazem essa cultura hoje em dia. Reparem nessa imagem aqui, como a gente consegue perceber a ideia das árvores. As árvores criadas ali a partir de histórias que as crianças escutam e que os adultos escutam também, e vão passando de geração em geração. E vão trabalhando no tronco e no formato dessa árvore, da criação dessa árvore, vão criando texturas visuais, trabalhando com aqueles elementos que eles gostam. As linhas, os pontos, os sinaizinhos que eles vão repetindo, criando essa estética muito bonita. Esse livro inteiro, ele é muito lindo e ele é um convite para a gente perceber essa textura. As folhas do livro têm uma textura tátil, então é muito gostoso da gente perceber e sentir como é que é esse livro nas mãos. Eu vou ler aqui um trechinho para vocês de uma história que eles colocaram e já vou apresentar para vocês os artistas. Essa história que eu vou ler se chama A Criação das Árvores. Quando Shankar Bhagwan, o Criador, fez o primeiro homem, não havia árvores nem folhas na terra. O homem disse: Senhor, o que vou comer? Como viverei? O Criador puxou 3 fios de seu próprio cabelo e com eles fez 3 árvores enormes. Mas, Senhor, não há frutos nessas árvores. 3 continuarão sendo 3 e um dia as 3 morrerão. Então Shankar Bhagwan pegou as cinzas que cobriam seus cabelos emaranhados e esborrifou-as nas árvores, que começaram a dar flores e frutos. Assim, no tempo em que ainda não sabíamos cultivar cereais, as árvores é que nos alimentavam com os seus frutos. Então, olha que linda essa sabedoria, né? A ideia da criação, né? O nome de Deus para eles é diferente na língua deles. E a ideia de que Deus cuida de tudo, de todo o alimento, através da árvore, que é o símbolo da vida. Vale muito a pena conhecer esse livro aqui. Vamos conhecer os autores? Então, o primeiro artista que traz as ilustrações desse livro é o Baju Xian. Ele é um artista muito conhecido na Índia, muito famoso, e inclusive ele tem uma técnica muito apurada nesse traço que ele faz, né, a textura visual. Ele tem um traço muito limpo, muito bonito. E ali ao lado vocês têm uma imagem da árvore, uma das formas de representar a árvore que ele traz ali. A segunda artista é a Durga Bai, uma mulher que também está representando a cultura e a força da mulher lá da cultura indiana nesse livro belíssimo que traz a história secreta das árvores para nós. E o terceiro artista é o Ram Singh Urveti, que também é um artista muito famoso, muito importante na Índia e que também traz um traço, uma característica muito interessante nos seus desenhos.
Ah, e ali, aproveitando a imagem que vocês estão vendo, a serpente, a cobra, para a cultura indiana, para essa cultura Gondi, tem o significado de vida, de terra, de prosperidade. Então, ela vai aparecer em muitos e muitos desenhos da cultura Gondi. Gostaram dessa inspiração? Pois agora eu vou trazer mais uma inspiração para a nossa atividade que eu vou explicar daqui a pouquinho. Já que estamos falando em árvores, aqui nós vimos as árvores que são representadas lá da cultura Gondi. Mas as árvores estão próximas de nós. Nós temos muitas árvores aqui. Você conhece alguma? Sabe o nome de alguma árvore? E o que será? Que tipo de benefício essa árvore traz para a nossa vida? Eu trouxe para vocês agora uma música para inspirar vocês na nossa atividade de hoje. O nome dessa música é A Valsa das Árvores e quem vai cantar pra gente é o Beto Mejia. Preste atenção na letra, preste atenção que ela é uma valsa, é uma música muito gostosa da gente escutar e preste atenção no que ele vai contar pra gente de coisas sobre as árvores que a gente acaba não prestando atenção. Que tal a partir dessa música a gente começar a notar as coisas da natureza? Vamos assistir? Vento voando, vem logo avisando, tem valsa chegando, violino tocando, a mata se enfeita, perfumam as flores, os pares se ajeitam de todas as cores. Tem árvore verde, marrom colorida, tem alta, tem baixa, tem curta, comprida. Algumas têm folhas, outras têm galhos, algumas carecas balançam igual a um chocalho. O baile é maneiro, tem pinos, coqueiro, jambolão e baobá, samaúma e jequitibá. Ninguém fica de fora, nem mesmo pé de amora. Tem cedro, ipeja, tobá, quaresmeira, tem pata de vaca, piqui, pitangueira. Pera. Agora pensando aqui, olha que coisa intrigante. Como será que uma árvore cresce? Cresce que cresce e fica gigante. Água pela raiz, vai pelo tronco pro caule e pra folha. Chama o sol pra participar. Depois de um tempinho ela solta o ar.
agora, com todas essas inspirações que a gente teve hoje, desde os objetos que vocês têm na casa de vocês, aquele acervo de texturas que vocês pegaram, a arte Gondi e essa linda música que vocês acabaram de ouvir, agora é hora de desenhar. Você vai criar a sua árvore da vida ou o seu desenho da natureza. E quando você for desenhando esses elementos, você vai criar a sua textura visual. Crie linhas, pontos, formas diferentes, repita essas formas na sua árvore. De repente você coloca outros elementos da natureza, animais, borboletas, enfim. Capricha e usa e abusa da sua imaginação. Vamos lá?
Então, crianças, se não deu tempo de terminar essa atividade agora, não tem problema, você termina mais tarde. Mas eu espero que vocês tenham curtido de criar essas texturas visuais a partir das linhas, das formas, enfim, vocês podem usar outros elementos e criar outros elementos. Fotografa aí e manda pra mim que eu gostaria de ver. Vou ficar bem feliz em receber o trabalho de vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima!